Quem está satisfeito com Jesus, diga glória a Deus. Se Jesus te completa, se Jesus te satisfaz, dê glória a Deus sempre, dê glória a Deus. Das mensagens que o aprisco traz ao meu coração é trabalho, é serviço na obra de Deus. E isso é muito bom. E não só isso, o aprisco traz ao meu coração também essa questão de satisfação. E é dessa noite que eu quero falar com você sobre satisfação em Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João 6, 48. Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, irmãos, a palavra de Deus nos afirma enfaticamente, e é o próprio Jesus que diz: Eu sou o pão da vida. E nós vamos falar a respeito desse pão que traz satisfação, que traz saciedade, que faz a pessoa se sentir completa. E é isso que nós precisamos ver em todos os cristãos deste tempo, ou que cada cristão precisa ter dentro de si, no seu íntimo, é a satisfação através de Cristo. O que muito impera no meio evangélico hoje são cristãos que parece que estão insatisfeitos com Jesus. São pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro evangelho e por isso elas vivem de maneira inconstante, elas vivem de maneira duvidosa, elas creem, mas parece que não creem, elas confiam, mas parece que não confiam, elas estão aqui, mas a qualquer momento elas podem estar lá, elas dizem que são de Jesus, mas elas estão lá no mundo, elas dizem que são do reino de Deus, mas parece que elas estão no reino das trevas, e parece que Jesus não completa elas, parece que Jesus não é alguém que traz saciedade para o seu coração, para a sua alma, não traz satisfação para elas, e por isso elas vivem de maneira inconstante, e o mundo atrai essas pessoas muito facilmente, porque Jesus não completa elas, porque Jesus não satisfaz a sua alma. E não é só jovem que acontece isso. Eu poderia falar somente para jovem, mas a gente sabe que essa questão de insatisfação não é somente com jovens, mas acontece com muitas pessoas que são cristãos. E eu posso dizer cristãos porque são cristãos que ainda não entenderam a total razão do que Jesus é. Elas ainda não entenderam que Jesus é o pão da vida. Qual é o tema da juventude neste mês? Ele é. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que, se nós nos apropriarmos dele, nós temos satisfação completa na nossa alma. Nós podemos experimentar da satisfação completa de Jesus dentro de nós, aqui e agora. Nós podemos nos contentar com o que Jesus Cristo fez por nós, por aquilo que Ele é para nós. Ele é a razão da nossa vida. Sabe aquela questão de quando jovens se apaixonam e dizem que precisam encontrar a sua metade, precisam encontrar alguém que lhe completa? Na realidade espiritual, Jesus é aquele que nos completa. Jesus é aquele que nos dá total segurança de quem nós somos, para onde nós vamos. Nós temos uma identidade, nós somos cristãos, sua identidade é ser cristão, e é Jesus Cristo que gera isso dentro do seu coração, porque o pão da vida que Jesus diz: Eu sou o pão da vida, esse pão da vida, como ele é ingerido, como Jesus é ingerido, como Jesus é apropriado. A melhor palavra que nós poderíamos deixar aqui com essa questão de que Jesus é o pão da vida é a questão da apropriação pela fé. Nisso nós temos Jesus dentro do nosso íntimo. Isso gera a satisfação que nós estamos falando nesta noite. Satisfação
que não é somente aqui, satisfação para toda a eternidade. O texto deixa claro isso, que aquele que comer desse pão viverá eternamente para a glória de Deus. Mas Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Mas vossos pais, no Antigo Testamento, que saíram do deserto, andaram pelo deserto, comeram um pão que desceu do céu. Esse pão, embora seja Deus que enviou para manter fisicamente eles, esse pão teve um tempo que parou. E as pessoas que comeram desse pão morreram. Todos morreram no deserto. Os filhos daqueles que saíram do Egito foram que entraram na terra prometida. Mas Jesus diz: quem de mim comer, quem provar desse pão vivo, vai viver eternamente. Vida eterna, irmãos. Não morre. Quem comer desse pão não morre. Mas você precisa entender exatamente o que é provar desse pão. Você precisa entender o que é apropriar-se desse pão, para que você viva eternamente, para que você não seja inconstante, para que você não esteja aqui e acolá, e você não se define, e você não sabe quem você é, e você não sabe para onde você vai, porque não tem segurança ainda de que Jesus é tudo para você. Esse pão é o sustento diário, e Jesus é o sustento diário para todo cristão. E ainda que não tenha pão na sua casa, Jesus é o pão que te alimenta. Porque a palavra de Deus garante para todos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segurança na palavra de Deus faz com que você viva para toda a vida nesta terra e vida na eternidade. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que dá vida. Jesus é o pão que fortalece. Jesus é o pão que assegura você. Jesus é o pão que te satisfaz. E todas as pessoas que experimentam desse pão, elas não morrem, elas não perecem, elas vivem. Há uma murmuração dos judeus também, como ele diz que ele é o pão do céu, como ele diz que ele desceu do céu, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus para eles naquele tempo, por isso eles não acreditam nele. Os judeus murmuram, a semelhança daqueles que saíram do Egito também murmuravam por não ter comida, por não ter coisas que satisfizessem o seu estômago. O versículo 51, que nós lemos aí, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então está a explicação de como as pessoas, elas têm Jesus. O pão que eu dou para o mundo é a minha carne. Precisa comer desse pão. Precisa comer da carne, precisa comer do sangue de Jesus. E não é canibalismo não, irmãos. E também aqui não está se aplicando a questão da ceia também, mas está se referindo exatamente à apropriação que uma pessoa tem pela fé do sacrifício de Jesus. Ela entender verdadeiramente que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo andou nessa terra, e que ele veio com uma única missão, de salvar o perdido. Então ele se entrega na cruz pela vontade de Deus, ele derrama o seu sangue pela vontade de Deus para salvar todo pecador que nele crê. Isso é a apropriação de Jesus. Isso é tomar o pão. E quando alguém recebe Cristo pela fé, esse pão desce para o seu íntimo. E ali vai gerar saciedade permanente. Saciedade permanente. Vou mostrar para os irmãos que diz aí, versículo 35. Versículo 35 nos garante que Jesus nos sacia completamente. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquele que creu em Jesus,
Ele está saciado de Jesus. Ele está satisfeito por Jesus. Sabe quando isso vai ser provado? Quando você passar pelas dificuldades da vida cristã. Aí você vai ver se Jesus Cristo mesmo desceu para a tua alma, para o teu íntimo. Quando tu passar fome de verdade, tu vai ver se Jesus Cristo é mesmo o pão que te alimenta. Quando as coisas apertarem na sua casa com seu filho, você vai ver se Jesus te sustenta mesmo. Quando as coisas começarem a piorar no casamento, por descuido talvez, você vai ver se Jesus te sustenta mesmo, até onde está a tua fé. Será que Jesus te sustenta mesmo? Aonde está a tua fé no tempo dessas adversidades? Jesus nos sustenta. Mas por que acontecem essas dúvidas então, irmão, no tempo da adversidade, no tempo da doença, no tempo das calamidades, no tempo das pandemias? Por que acontece isso? É porque ainda não entendemos que Jesus é. Porque quando nós entendemos que Jesus é aquele que nos sustenta, que Ele é a razão para o nosso viver, não tem porquê nós vivermos de maneira angustiadas por aí, de maneiras tristes, andando como se Jesus não existisse, andando como se Jesus não fosse a esperança para a nossa vida. Jesus é a esperança para a nossa vida. Ainda que você esteja doente, ainda que teu filho esteja doente, ainda que a tua família tenha problemas, Jesus é a razão para a tua vida, e você precisa crer nesse Jesus. Ele precisa estar no teu íntimo, lá dentro, você acreditar verdadeiramente: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre esta terra. Nosso Redentor vive, Jesus vive, e Jesus vive em nós, o Espírito Santo vive em nós, e por isso gera satisfação na nossa alma, isso gera desejo pelas coisas de Deus, isso gera desejo pela santificação, isso gera desejo pela evangelização, e para crescer espiritualmente, tudo isso porque Jesus é a satisfação do nosso ser. E nós cristãos precisamos chegar a esse tempo da maturidade. Quem eu sou não vai definir a minha saída para canto nenhum, mas vai gerar sim a minha permanência em Cristo Jesus. É uma questão da gente, de nós e Deus, não é nenhuma questão com pessoas não, é nós com Deus. Todo mundo sai, todo mundo vem, todo mundo faz isso, mas você não faz porque você tem segurança em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo te preenche, Ele preenche as lacunas da tua alma. Há uma grande insegurança nos jovens. Eu vou contar algo sério para jovens aqui. E nós devemos orar para que não aconteça. Nós precisamos ser crentes jovens, enquanto tem luzes acesas. Nós precisamos ser crentes jovens, enquanto tem gente dançando aqui. Nós precisamos ser crentes jovens, enquanto tem crente tocando aqui. Mas nós precisamos ser crente quando não tiver ninguém dançando, quando não tiver ninguém tocando. Nós precisamos ser crente quando as luzes se apagarem. Nós precisamos ser crente quando vier só um para a intercessão. Nós precisamos ser crente quando não vem ninguém para a igreja. Nós precisamos ser crente. Nós precisamos dessa maturidade. Isso é quando Jesus completa o nosso ser. A gente não vai ser crente por outro crente, não. A gente vai ser crente porque nós confiamos inteiramente em Cristo Jesus. Amém? Então, jovem, seja crente no dia da adversidade, no tempo da bonança. Sejamos crentes maduros. E nós estamos caminhando para lá, para a maturidade. Nós não caminhamos para voltar, não. Nós não somos caranguejos, não somos siri. Nós estamos caminhando para frente, nós estamos crescendo, nós estamos procurando se aprofundar mais em Cristo. E Ele vai nos completar, irmãos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para tomar Jesus é se entregar verdadeiramente a Ele, é se arrepender dos seus pecados. Em segundo lugar, você precisa fazer com que essa aceitação, nós dizemos que nós aceitamos Cristo, mas é o próprio Cristo que nos aceita.
Quando você confessar Ele como Senhor e Salvador, Ele deve satisfazer a sua alma. Aqueles que comeram maná no deserto satisfizeram o seu estômago, o seu físico. Aquele que se apropriar de Jesus pela fé vai satisfazer a sua alma. É a alma que deve satisfazer, irmãos. Dessa forma você tem segurança em Cristo. E você precisa se dar por satisfeito com Jesus. Se você tem Jesus no seu íntimo, algumas coisas vão acontecer com você. E essas palavras, elas estão muito ligadas com a nossa fé em Cristo Jesus. A primeira é que quando você tem Jesus que te satisfaz, você é um crente constante, viu? Você é um crente constante. Quando você tem Jesus verdadeiramente dentro do seu coração, você é um crente constante, com pouco ou com muito, na fome ou no monte de carne. Você é um crente constante quando as portas se fecham. Você é um crente constante quando as portas se abrem. Você é um crente constante quando tem muita gente, quando tem pouca gente. Você é um crente constante dentro da sua casa, fora da sua casa. Você é um crente constante, pregando ou não pregando. Você é um crente constante, dançando ou não dançando. Você é um crente constante, tocando ou não tocando. Gera constância quando Cristo verdadeiramente preenche o nosso íntimo. A outra palavra, irmão, é que te dá segurança. Quando Cristo preenche a tua alma, você é um crente seguro, firme, convicto. Você tem uma convicção de quem você é. Você não vacila. Você vai pecar, claro, todo mundo é pecador. Mas prontamente o Espírito Santo te bota de joelho, te faz abrir a boca. Você se arrepende, você chora, você lamenta. E Cristo te bota novamente no lugar onde você deve estar. E você nunca sai por causa de problema, você nunca sai por causa de pecado, porque você tem segurança em Cristo Jesus. Você não sai por nada, porque é Jesus que se satisfaz. A outra palavra é que você é um crente feliz. A satisfação na alma deixa a pessoa feliz. Vamos nos encher de Jesus, sim, mas não para ficar preguiçoso, deitado na rede. Vamos comer, sim, mas vamos comer para ficarmos ativos, para caminharmos, para pregarmos. Essa questão aqui, irmãos, da felicidade leva você a trabalhar. A felicidade em Cristo Jesus te leva a trabalhar. Você é um crente que diz: vamos evangelizar, vamos para a oração 7 horas da manhã, vamos participar do grupo de oração 9 horas, mas cadê os jovens que não aparecem na oração? Cadê os homens que não aparecem na oração? Quando nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos felizes, não importa se a irmã canta bom ou se ela canta ruim. Tem a gente que diz que acha que canta ruim, né? Quando você é um crente feliz, não importa quem vai pregar, porque a tua felicidade é Jesus. Jesus te dá a felicidade vem dele. A última palavra que eu quero deixar foi a primeira que eu disse: aquele que é satisfeito, quem é satisfeito com Jesus, dê glória a Deus. E todo mundo diz: glória a Deus. Quem que se apropria de Jesus pela fé é um crente satisfeito. Satisfeito quer dizer cheio, quer dizer preenchido, quer dizer saciado. Está satisfeito com Jesus. Você não troca Jesus por nada. Pode perguntar para qualquer crente que entende perfeitamente quem é Jesus, se ele quer trocar Jesus por outra coisa. Ele não troca. Ele não troca por cigarro, ele não troca por bebida, ele não troca por mulher, não troca por homem, não troca por nada, porque Jesus te satisfaz. Então, irmãos, a minha palavra para todos os jovens que estão aqui é que prossigam em Cristo Jesus, fielmente,
firmemente. Trabalhe para Jesus enquanto há tempo. Graças a Deus, quando eu cheguei nesta igreja, eu comecei a trabalhar com tudo aquilo que estava ao meu alcance. E graças a Deus por todas as oportunidades que se abriram aqui. E eu não perco nenhuma. Se a porta se abrir, eu estou lá. E uma vez um irmão me abordou na porta e disse: toda vez que o pastor te der uma responsabilidade, vai e faz. Se eu já fazia, aí que eu fiz mesmo. Que eu achei um conselho muito sábio. Então é isso, irmãos. Toda vez que te derem oportunidade, vai e faz. E procure fazer da melhor forma. Bem feito, para Deus. Deus vai começar a te honrar. Não exatamente porque você faz, mas porque aquilo agrada ao coração de Deus. A tua boa vontade, a tua fidelidade, o teu desejo de agradá-lo, o teu desejo de conquistar em Cristo Jesus. Satisfação na alma, porque Jesus é o pão da vida. Mas eu queria finalizar com um recado para todos aqueles que talvez ainda não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no seguinte sentido, que ainda não aceitaram Ele como Senhor e Salvador, que ainda não confessaram Ele como Senhor e Salvador. O que você precisa fazer, jovem, homem, mulher que está aqui nesta plateia? Você precisa receber Cristo como Senhor e Salvador, crendo naquilo que Jesus fez. Aquilo que aconteceu no seu corpo, você precisa crer pela fé que Ele te salva através disso. Se arrependendo dos seus pecados, entregando todo o teu ser para Ele e deixar que Ele complete você. Hoje tem muitos males que atormentam as pessoas e é somente Jesus que pode tirar esses males. Mas você precisa se apropriar dele pela fé. E Ele vai completar a tua alma. Amém? Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter problema. Você vai ter. Mas a satisfação é Cristo, ainda que você tenha problemas. Porque o nosso problema não é maior do que Jesus. Amém?